Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 19 de agosto de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, capítulo intitulado Justiça. Não julgueis, preceituou aquele que conhece a fundo a natureza humana. A justiça não tem simpatias, ou melhor, ela se simpatiza com todos igualmente. O coração do homem não sabe manter esse equilíbrio. Propende habitualmente para este ou para aquele. Daí o representar-se a figura da justiça de olhos vendados. O homem, para julgar bem, é preciso que não veja. Os olhos são a luz do corpo. No entanto, é mister que os olhos se fechem, que a luz se apague, para que se torne possível um juízo mais ou menos reto. A justiça requer luz. Fazer justiça é função da luz. Mas o homem faz mau uso da luz que em si mesmo existe. Vendo os indivíduos, surgem as inclinações pessoais que obscurecem o juízo, prejudicando a causa da justiça. Assim, pois, é mais provável o homem praticar a justiça de olhos fechados que de olhos abertos. É má a luz? Ociosa e insensata pergunta. A luz é sempre boa, ainda mesmo quando não descobre as fraquezas, as imperfeições e mazelas humanas. Sua função é iluminar, pondo a descoberto o que estava oculto. E o que a luz nos revela em matéria de justiça é que o homem não sabe ser justo. Suas paixões desvirtuam seus julgamentos. O homem liberta o pássaro que a aranha enredou nas malhas de sua rede para atender às legítimas necessidades de sua manutenção. Por que o homem se inclina para o pássaro sem atentar no direito de conservação própria que assiste à aranha? Simplesmente por questão de simpatia. A aranha é feia e repelente, enquanto o pássaro é esbelto e gentil. Esse mesmo homem, porém, é capaz de defender o sapo que a víbora fascina. Qual a razão? É ainda uma questão de simpatia. A simpatia pelo fraco, pelo bisonho, que vai ser vencido pela inteligência e pela astúcia. Contribui também, como fator neste caso, o prazer que o homem experimenta em sobrepor a superioridade da víbora sobre o batráquio, a superioridade sua sobre a víbora. Por tudo isso, o homem tem mais probabilidades de acertar em matéria de justiça fechando os olhos, ao invés de conservá-los abertos. Que valor terá, objetarão, o julgamento do homem, uma vez que o seu acerto depende mais das trevas que da luz? Enquanto o homem não souber fazer uso da luz que nele há, seus juízos serão fatalmente falhos, iníquos, e, portanto, destituídos de valor. Quando o homem conhecer a luz que nele há e dessa luz souber utilizar-se, julgará com justiça, porque o juiz não será mais o homem, porém Deus, através do homem. Vamos fazer a nossa prece inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos e nossos anjos guardiães.
A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos para estudar a Tua justiça, Senhor. A justiça divina e ensinada, trazida para nós outros, da forma mais pura, mais límpida, mais cristalina, mais perfeita, que foi a justiça trazida por Jesus Cristo, ensinando que Deus é um Pai de justiça, de amor e de misericórdia, e não somente um Senhor, um juiz rígido, inflexível, duro, que apenas cobra o que a lei assegura, Senhor. Então, antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, como nós acabamos de dizer aqui na oração, né, Jesus trouxe uma imagem de Deus Pai justo, como sempre foi, desde os profetas do Antigo Testamento, desde Moisés, porém, também compassivo, um Pai amoroso, bom, misericordioso. E tanto é assim que, por exemplo, nós humanos, espíritos inferiores, atrasados ainda, apesar do tempo de trajetória que já temos, apesar do tempo decorrido desde a vinda do Cristo, justamente para nos ensinar que Deus é um Pai de justiça, de amor e de misericórdia, mas que ainda estamos nesse patamar evolutivo que nos é próprio, que nos é característico, e por isso há duas parábolas que Jesus contou que falam sim da justiça de Deus, justiça misericordiosa, justiça amorosa, e nós temos dificuldade de entendê-las. Que parábolas são essas? Uma é a parábola do filho pródigo, que também é chamada de a parábola do pai compassivo, ou ainda a parábola dos dois filhos, né? Por que se fala, né, pode-se entender, concluir que fala-se de justiça nessa parábola? Porque, principalmente quando o filho mais velho, que estava lá e permaneceu com o pai, e ficou sabendo que, após o seu irmão mais novo pedir o adiantamento da herança, sair com o que havia recebido, dilapidar todo o seu patrimônio de forma pródiga, como a parábola, né, o título da parábola nos sugere, e depois se arrepender diante da situação em que estava, vendo que até os empregados, os trabalhadores, os servidores na casa do pai, de onde ele se afastou, eram tratados melhor do que o tratamento que ele estava recebendo, ele resolve, né, caindo em si, como diz Jesus na parábola, e caindo em si, resolveu levantar-se e ir ter com seu pai, né? Então, voltar. E quando o irmão mais velho fica sabendo que o seu irmão mais novo voltou e ouve o som de música, um alvoroço na casa, e vê que está acontecendo uma festa, ele meio que se revolta. Ele acha aquilo injusto. A verdade é essa, né? A palavra que nós devemos usar para interpretar o comportamento desse filho mais velho, da parábola do filho pródigo, é que ele achou injusto o que o pai fez. Por quê? Porque ele até alega, né? Ele, falando um português, um linguajar mais coloquial, né? Ele joga na cara do pai, o personagem, né, da parábola, que ele nunca se afastou, nunca se rebelou, sempre cumpriu, esteve junto ali do seu pai, servindo-o, e reclama que
nem um cabrito o seu pai havia lhe dado para ele festejar com seus amigos. E, no entanto, segundo está na parábola, o filho mais velho fala para o pai: este teu filho, ele nem, naquele momento, ele não se considera mais irmão daquele rapaz, daquele homem que havia dilapidado parte do patrimônio do pai, né? E com esse julgamento que o filho mais velho faz, este teu filho que dilapidou, né, que gastou os teus bens com prostitutas, com meretrizes, com festas, tu o recebes e dás uma festa. Então, quer dizer, o questionamento que o filho mais velho está fazendo é o questionamento que a maioria de nós outros faríamos. É justo isso? Essa que é a questão. Esse é o questionamento que nós fazemos. É justo isso? Eu que estou aqui sempre ao teu lado, trabalhando, te servindo, obedecendo, não dilapidando o patrimônio, nunca reclamando, não tive a benesse, né? A concessão, a graça, a bênção de receber, né, um cabrito para eu festejar com meus amigos, e este teu filho, quer dizer, esse pecador, esse pródigo, esse que sujou o nome da família, que arruinou os bens, que te desonrou e que eu não considero mais meu irmão por tudo isso, tu dás uma festa e manda matar um novilho cevado para comemorar o seu retorno? Isso é justo? Isso é justiça? É a indagação do filho mais velho e é a indagação de muitos de nós outros. Então, isso é justiça? Nós nos perguntamos muitas vezes. E outra parábola também, que aborda a questão da justiça divina com compaixão, com misericórdia, mas não no aspecto do pecado, do erro, e sim no aspecto de incentivar, né, independentemente do que já havia feito ou faz o pai com outros, que é a parábola dos trabalhadores da última hora. Muitos de nós cristãos não aceitamos, não achamos justo o pagamento que o Senhor da vinha faz aos trabalhadores da última hora, igual, no mesmo valor, aos que trabalharam desde a primeira hora. O dono da vinha, né, saiu a contratar e, na primeira hora, foram contratados alguns trabalhadores. Ele acordou, né, concordou, acertou, combinou uma moeda de prata ao final da jornada de trabalho. Outros na segunda hora, na terceira hora. E por final, na parábola, conta que na última hora em que ainda se contratava e ainda estava a acontecer a jornada de trabalho, alguns estavam ainda querendo trabalhar, procurando, porque não haviam sido contratados por ninguém. E o Senhor, esse Senhor da vinha, que Jesus conta a parábola, contratou esses também. Mas a jornada já estava quase acabando, meus irmãos. E ele prometeu a mesma coisa a esses trabalhadores. Só que os outros que já estavam lá trabalhando não souberam. E eles acharam, pela justiça individual nossa, pela nossa racionalidade, pela nossa lógica, né, de espírito inferior atrasado, olha, eu estou aqui desde 6 horas da manhã, vamos usar esse exemplo, né? Eu estou aqui desde 6 horas da manhã, eu estou aqui desde 7, desde 8, desde 9, desde 10 horas, e esses que chegaram, vamos supor, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde,
vão receber a mesma coisa que o patrão combinou comigo? Lógico que não. Isso não é justo. Não é uma tendência nossa de interpretar e entender como injusto se nós recebêssemos a mesma coisa, a mesma paga, o mesmo pagamento, o mesmo salário, tendo trabalhado um dia inteiro e não apenas 3 horas, por exemplo? Então, a interpretação da grande maioria de nós outros cristãos que ouvimos essa parábola de Jesus Cristo é entender como injusto o pagamento feito. Por quê? Porque é como se valorizasse mais os trabalhadores da última hora em detrimento dos trabalhadores de todas as outras horas. Então nós não entendemos a justiça divina, a justiça de Deus. E Jesus pergunta, o que eu contando, né, o senhor da vinha, né, pergunta para os trabalhadores, o que eu combinei com você? Uma moeda de prata. Ué, você não aceitou esse pagamento? Então tá aqui, ó, seu pagamento, uma moeda de prata. Agora, se eu sou bom, se eu sou generoso, se a minha justiça ultrapassa essa justiça racional, lógica, matemática, que conta, né, quantas horas você trabalhou e quantas ele trabalhou, independentemente da qualidade desse serviço, isso né, Jesus fala, não com essas palavras que eu vou usar agora aqui, mas é como se o Senhor da linha tivesse falado isso para esses que reclamaram. Isso é problema meu, o dinheiro é meu, eu que decido como que eu vou pagar o empregado que eu contratar. Eu estou te pagando o que eu contratei com você. Então a gente, por inveja, que é uma característica nossa de espírito inferior, atrasado, por egoísmo, por orgulho, a gente acha que a gente está sendo injustiçado. E aí, Vinícius, vou reler aqui, pedir licença para reler o texto, né? Jesus termina a parábola dizendo que há lugar para todos na vinha do Senhor. E que, né, nós sabemos, não importa se a gente trabalha 8 horas por dia, 6, 4, 2, trazendo hoje para a nossa jornada de trabalho no direito brasileiro, né? Não importa. O que importa é o trabalho bem feito. E hoje já há empresas, inclusive, que consideram mais importante a qualidade, né, a terminar, né, fazer o serviço, do que, como a gente sabe, né, um monte de empregado que existe, trabalhador, que vai, né, a gente tem isso tanto no âmbito privado quanto no âmbito público, né, assina lá o ponto, né, coloca digital no leitor, né, no ponto digital, e fica lá, né? Antigamente tinha até uma expressão, né, que em relação aos servidores públicos, né, colocava o paletó lá na cadeira e saía do serviço, né? Muitos pediam para um colega, quando ainda não era digital o ponto, né, um colega assinar o ponto para a pessoa, né, que não foi ou chegaria atrasado, né? Então, vejamos o nível nosso espiritual, né? E é exatamente isso que Jesus veio dizer. Não é a questão de quantas horas você trabalhou, é como você trabalhou. Você foi eficiente? Se em 2 horas você consegue fazer um serviço que alguém leva 8 horas para fazer, o seu salário vai ser o mesmo. É isso que Deus valoriza, principalmente em termos espirituais, muito mais do que em termos materiais. Então eu vou reler aqui o capítulo, né, de Vinícius, do livro Em Torno do Mestre, intitulado Justiça, para nós fazermos uma pequena reflexão, também baseados nessas 2 parábolas aí
que Jesus contou que falam sobre a justiça de Deus. Não julgueis, preceituou aquele que conhece a fundo a natureza humana. A justiça não tem simpatias, ou melhor, ela simpatiza com todos igualmente. Ou seja, a justiça divina, né? Não tem acepção. Ah, eu gostei mais desse porque esse é mais bonitinho, esse é mais perfumado, esse é isso, esse é rico, esse é aquilo. Não tem nada disso. Ou o contrário também, né? Gostei mais desse porque, tadinho, ele é pobre, ele é feio, ele é isso, ele é aquilo. Então, né? Então, começa já Vinícius a dizer, a justiça não tem simpatias. Ou melhor, não é que ela não tem simpatia, ela simpatiza com todos. Igualmente, diz Vinícius. O coração do homem não sabe manter esse equilíbrio. O coração do homem não sabe. A gente olha para as pessoas e já simpatiza ou antipatiza. Não é verdade? Propende habitualmente para este ou para aquele. Daí o representar-se a figura da justiça de olhos vendados, né? E aí ele faz uma alusão aqui, né? Embora a gente saiba que a personagem, né, mitológica da mitologia grega e romana, né, seja comumente atribuída a Têmis como deusa da justiça, na verdade, a deusa da justiça é Dice. E Dice, na origem grega mitológica, não usa uma venda. Dice, que na mitologia romana é a Justiça, aí sim é representada com uma faixa, uma venda nos olhos. Mas a deusa da justiça, originalmente, que é Dice na mitologia grega, não está vendada. Então, embora Têmis, que é a mãe, na verdade, de Dice, a deusa dos juramentos dos homens e das leis, seja representada, né, levantando uma balança e com uma cornucópia, aqui apresenta uma espada é Dice e não Têmis, mas na versão romana Dice, né, que é a justiça, está vendada e Têmis também. Então, o homem, diz Vinícius, para julgar bem é preciso que não veja. Nós, justamente por termos essa tendência de simpatizar ou antipatizar, mesmo sem conhecer, só por olhar, né? Eu simpatizei porque parece ser uma pessoa humilde, parece ser um oprimido, parece ser um fraco, parece isso, parece aquilo, ou o contrário, parece ser uma pessoa muito influente, é uma pessoa bonita, né? A outra é uma pessoa feia. Então, eu não gosto de pessoas feias, né? Ou o contrário, né? Eu sempre vou dar preferência a uma pessoa se ela for feia, pobre, e mais isso, aquilo, e mais... Então a gente já tem uma tendência, cada um de nós, para simpatizar ou antipatizar de acordo com alguns requisitos, algumas condições, algumas características. Isso não é justiça. Vinícius já começa por aí. O homem, para julgar bem, é preciso que não veja. Os olhos são a luz do corpo. No entanto, é mister que os olhos se fechem, que a luz se apague, para que se torne possível um juízo mais ou menos reto. Não é um juízo perfeito, meus irmãos. É um juízo mais ou menos reto. A justiça requer luz, diz Vinícius. Fazer justiça é função da luz. Mas o homem faz mau uso da luz que em si mesmo existe. Vendo os indivíduos, surgem as inclinações pessoais. É o que nós acabamos de dizer. Que obscurecem o juízo, prejudicando a causa da justiça. Então, às vezes, é um sobrenome. Esse aqui é fulano da família tal. Então,
esse está lascado. Esse é da família tal, esse a gente vai, né, fazer todas as concessões, aplicar todas as atenuantes, né, se for um julgamento de um crime. Se for da família outra lá com a qual a gente não simpatiza, todas as agravantes que eu puder eu vou colocar aqui nesse. Então, inclinações pessoais que obscurecem o juízo, prejudicando a causa da justiça. Assim, pois, é mais provável o homem praticar justiça de olhos fechados que de olhos abertos. Então, hoje em dia, né, a gente vê muito também, por exemplo, né, machismo de um lado e ou feminismo de outro. É mulher, então já vou proteger. Calma lá. Nem toda mulher é vítima, né? É homem, já vou condenar. Calma lá, nem todo homem é um, né, violento, né, um não cumpridor das suas obrigações, mas a gente vê isso na justiça humana, não é verdade? E aí, Vinícius pergunta, é má a luz? Pois se a luz é para a gente identificar todos os detalhes, os pormenores da situação, da cena, então é má a luz? Se nós precisamos fechar os olhos, se nós precisamos não enxergar para julgar mais ou menos retamente, ele pergunta, então é má a luz? E ele mesmo responde, ociosa e insensata pergunta. A luz é sempre boa, ainda mesmo quando descobre as fraquezas, as imperfeições, as mazelas humanas. Sua função é iluminar, pondo a descoberto o que estava oculto. E o que a luz nos revela em matéria de justiça é que o homem não sabe ser justo. Aí entra a nossa inferioridade, o nosso atraso espiritual. Nós não sabemos ser justos. Suas paixões desvirtuam seus julgamentos. A gente já se apaixona por uma determinada categoria, por uma determinada classe, por um determinado sexo. Se eu sou um juiz homem, eu vou proteger os homens. Se eu sou uma juíza mulher, eu vou proteger as mulheres, ou o contrário. Se eu sou um juiz que tenho, né, uma tendência a proteger pessoas humildes, pobres, não interessa, né? Eu já vou pesando a caneta na hora de julgar uma causa que envolva um rico e um pobre, em desfavor do rico. E por aí vai, meus irmãos. A justiça humana, infelizmente, é isso. Infelizmente. Muitas vezes, não é o que está na lei que vai ser aplicado, mas o que o juiz acha que deve ser aplicado. Não é mesmo? Então, diz Vinícius aqui, o homem liberta o pássaro que a aranha enredou nas malhas de sua rede para atender às legítimas necessidades de sua manutenção. Tadinho, né, do pássaro. Ele foi preso ali pela aranha, está preso na teia, né? A aranha vai destroçá-lo. Quer dizer, a aranha é o ser do mal. Por que o homem se inclina para o pássaro sem atentar no direito de conservação própria que assiste a aranha? Quer dizer, a aranha pode morrer, pode, né, não ter a sua vida preservada. O pássaro não. O pássaro tem que ser protegido, preservado. Por quê? Diz Vinícius. Por que o homem se inclina para o pássaro sem atentar no direito de conservação própria que assiste a aranha? Simplesmente por questão de simpatia. A aranha é feia e repelente, enquanto o pássaro é esbelto e gentil. Bonito, né? Cheio de penas, plumas. O pássaro voa, a aranha, né,
caminha e às vezes salta, dependendo da espécie, né? Esse mesmo homem, porém, é capaz de defender o sapo que a víbora fascina. Qual a razão? É ainda uma questão de simpatia. A simpatia pelo fraco, pelo bisonho, que vai ser vencido pela inteligência e pela astúcia. Ah, tadinho, né, do sapo. Ele vai ser enganado. Então a gente meio que faz um estigma, né? Toda víbora, né? Lógico, aqui é uma metáfora que Vinícius está usando, né? Mas todo sujeito, toda pessoa em tal situação é uma víbora, é uma aranha. E o outro, que está no polo oposto, né? É um passarinho, é um sapo, tadinho. Vai ser, né, abusado. Contribui também como fator, neste caso, diz Vinícius, o prazer que o homem experimenta em sobrepor a superioridade da víbora sobre o batráquio, a superioridade sua. Então, quer dizer, a gente muitas vezes faz querendo demonstrar poder. Olha só quem eu sou. Olha o poder que eu tenho. Você, mesmo sendo forte, mesmo sendo rico, mesmo sendo isso, mesmo sendo aquilo, mesmo sendo violento, mesmo não sei o quê, olha aqui o que eu faço. Então, isso é justiça? Por tudo isso, o homem tem mais probabilidade de acertar em matéria de justiça, fechando os olhos, ao invés de conservá-los abertos. Que valor terá, objetarão, o julgamento do homem, uma vez que o seu acerto depende mais das trevas que da luz? Pergunta curiosa essa e emblemática de Vinícius. Se nós pararmos para refletir com a devida atenção, com a devida calma, é uma pergunta que permanece, mesmo após o encerramento da leitura aqui do capítulo, né? Que valor terá, objetarão, o julgamento do homem, uma vez que o seu acerto, quer dizer, o julgar bem, o julgar corretamente, mesmo que do ponto de vista humano, depende mais das trevas que da luz. Quer dizer, isso é o atestado, é a certidão de que nós estamos ainda numa condição inferior. A luz, muitas vezes, nessas ocasiões, para nós que não sabemos usá-la, até nos atrapalha, digamos assim, né? A gente tem dificuldade de lidar com a luz. Quantos de nós, quando estamos, né, num local com pouca luz ou de escuridão, principalmente quando a gente está dormindo, né, e acorda, vai para algum lugar, algum ambiente de luz, a gente tem dificuldade de se adaptar, a gente leva um tempo para se adaptar, não é verdade? Né? Tem e pessoas também que têm fotofobia, né? Tem dificuldade com ambientes com muita iluminação, né? Precisam usar óculos escuros, porque tem uma sensibilidade, né, à luz. Isso também é interessante, né? Porque será que se nós fôssemos espíritos muito adiantados, nós também teríamos esse incômodo, essa não adaptação à luz, né? Então, muitas vezes, Vinícius diz aqui, a nossa justiça está mais atrelada à treva do que à luz. O seu acerto depende mais das trevas que da luz. E então ele pergunta, que valor terá? É válido esse julgamento? Muitas vezes a gente sentencia, né? Hoje com
com internet, né? Vários canais de televisão, quando a pessoa começa a ser investigada, já condenaram, com sentença irrecorrível, né? A mídia, a imprensa, os youtubers da vida, né? Os canais aí no YouTube e outras redes sociais, começam a condenar a pessoa de forma irrecorrível, inapelável, e muitas vezes ela, alguns meses, alguns dias depois, vem a ser considerada inocente. E o dano que isso causa na vida da pessoa, na vida da família da pessoa, não é mesmo? Então nós somos esses, que somos juízes no dia a dia, mesmo sem sermos magistrados, concursados. Nós julgamos tudo e todos, sentenciamos, condenamos. E depois, qualquer coisa, né? Alguns reconhecem e pedem desculpas e a maioria não, nem isso. Então, finaliza Vinícius aqui o capítulo. Enquanto o homem não souber fazer uso da luz que nele há, Jesus disse, vós sois luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Vós sois deuses. E a gente fica agindo dessa forma, meus irmãos. Seus juízos serão fatalmente falhos, iníquos e, portanto, destituídos de valor. Quer dizer, Vinícius está falando, a justiça do homem, na verdade, não vale nada. Eu, como advogado, ouvir e ler uma frase dessa é triste, né? Porque eu ainda acredito na justiça. Senão, eu não estaria ainda como advogado. Mas a gente tem que refletir, né? Quando o homem conhecer a luz que nele há e dessa luz souber utilizar-se, julgará com justiça. Porque o juiz não será mais o homem, porém Deus, através do homem. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente separar a questão religiosa, a questão espiritual do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana, dos nossos afazeres, isso é um erro, é um equívoco, é uma ignorância. Nós não temos que separar, não, pelo contrário, nós temos que procurar cada vez mais alinhar a nossa vida à questão espiritual. Jesus disse, buscai primeiro a justiça de Deus e o seu reino, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E a gente acha que, não, na hora lá da pregação, na hora do culto, na hora da missa, eu sou, né, espírita, eu sou protestante, eu sou católico. Na hora de ir ao grupo, na hora de ir à igreja, na hora de ir. E depois, então aí eu não sou mais cristão, é isso? Então, lá fora, eu não sou mais cristão? Então, no Livro dos Espíritos, meus irmãos, na questão 621, que é uma das primeiras que tratam das leis divinas ou naturais, né? A terceira parte do Livro dos Espíritos, e Kardec enumerou algumas questões ali falando de forma geral sobre a lei divina, né? A lei natural, e depois ele começa a abordar cada lei, na parte terceira de O Livro dos Espíritos. Ele pergunta, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos superiores nos respondem, na consciência. Então, por exemplo, quando a gente se indigna, quando a gente se revolta com uma aparente injustiça que nós vimos, que nós presenciamos,
O que é isso? Isso é a expressão da lei divina que está em nós. Por que a gente sente vontade de ajudar, talvez, uma pessoa que está sofrendo uma violência, está sendo agredida, né? Ou um trabalhador, uma trabalhadora que está sofrendo uma injustiça do patrão, não recebendo, não tendo as condições que a lei trabalhista, né, prevê, determina. Por que a gente geralmente tem essa propensão de ajudar, né? Uma criança que está sendo violentada, um idoso, uma mulher. Por que a gente tem essa propensão? Porque a lei está em nós, na nossa consciência. E apesar disso, então assim, o instinto nosso é de... Mas aí a gente começa com a nossa inferioridade, como dizia Kardec, citado muitas vezes por Rubens Fernandes Carneiro, Rubinho, o móvel da ação humana é o interesse. Então, vale a pena eu socorrer essa pessoa? O que eu vou sofrer, né, com isso? E a gente começa a fazer uma série de elucubrações, né, de divagações, de análise, de... Não vou fazer nada, não. Deixa, alguém vai ajudar. Não vou ser advogado dessa pessoa. Não vou proteger, não vou isso, não vou aquilo, não vou denunciar. Não... Enfim, por quê? Porque entra o interesse, o egoísmo, o orgulho. Ou o contrário, né? Que é o que eu acabei de falar. A gente vai divulgar acusando. Por quê? Porque ele é aquele sujeito que a gente considera mal, né? Opressor, violento, abusador. Então, há casos homéricos de erros judiciários de pessoas que foram condenadas ou não chegaram a ser condenadas, mas passaram, por exemplo, por prisão preventiva sem ser cabível, né? Outras foram condenadas e depois descobriu-se que as pessoas eram inocentes. Inclusive, em países como os Estados Unidos, que há até a pena de morte em alguns dos estados lá, né, por ser uma confederação, pessoas que foram mortas, condenadas à morte, e depois descobriu-se que eram inocentes. E aí? E aí? Então, é uma responsabilidade ser juiz aqui na Terra. Então, para nós ilustrarmos aqui a nossa reflexão de hoje, no livro Justiça Divina, de Emmanuel, que é um livro que Emmanuel escreveu através da psicografia de Chico Xavier, onde ele comenta, Emmanuel, diversos trechos do livro O Céu e o Inferno, um dos 5 básicos da doutrina espírita, né? Então tem todos os capítulos aqui são maravilhosos, né? E tem 2 aqui que eu vou pedir licença para ler, porque são exatamente capítulos que falam, compaixão e justiça, e o outro, na luz da justiça. Tem tudo a ver com o texto de Vinícius e toda essa reflexão, né, que nós estamos fazendo hoje. Então, compaixão e justiça. A justiça de Deus não é aquela justiça que os romanos, né, os antecessores, os precursores, os vanguardistas, né, do direito, como um todo, né, denominaram de dura lex sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei. Então não interessa se você gosta, se não gosta, se tem algo que você tenha de bom, né? Pedro, né, disse: um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados. Na justiça humana, isso, na maioria das vezes, não é levado em conta, né? Você praticou um determinado crime, né, um delito,
O que vai se contar é a atenuante do delito que foi praticado, na circunstância da prática daquele ato criminoso. E não se você já fez um monte de coisa boa, né? Se você já ajudou muita gente e tal. Não, você foi bom a vida inteira. Num dado momento acontece um deslize, né? Você acaba cometendo um crime. Tudo que você fez de bom, em tese, é apagado, né? Você vira um monstro da noite para o dia e pronto. Então, essa é a justiça humana. Agora, a justiça de Deus, não. A justiça de Deus é uma justiça compassiva, misericordiosa. E é o que está no livro dos Espíritos. Lei de justiça, de amor e de caridade, ou misericórdia. Então, por isso que a gente tem dificuldade de entender a parábola do filho pródigo, a parábola dos trabalhadores da última hora, que na nossa lógica racional, humana, de espírito atrasado inferior, tem que ser dura lex sed lex mesmo. Fez, tem que pagar. E aí? E se for comprovado depois que o sujeito não fez? Hoje em dia o que tem mais de fake news aí, né? Vou citar um caso aqui que foi recente, emblemático, né? Johnny Depp, o ator, foi acusado, né, pela ex-mulher de ser um vilão, um monstro e tal. Provou-se que não era nada daquilo. E aí? Já pensou se ele fosse condenado? Então, quer dizer, às vezes, uma pessoa pública, né, tem a sua vida simplesmente, olha, encerrou a carreira, não tem mais contratação, acabou, já era, vai ficar no ostracismo agora, e prova-se depois que ele não era nada daquilo que a mídia divulgou, né, que a sua ex-esposa. Então a gente tem que ter muito cuidado, meus irmãos. E sabendo também de uma coisa, a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus não falha. Emmanuel, nesse mesmo livro aqui, ele tem um capítulo intitulado Perdoados, mas não limpos. Nós somos perdoados por Deus? Somos. Mas quem tem que se limpar, né, arrumar a casa, colocar em ordem de novo, somos nós mesmos. Deus vai oportunizar isso. Agora, ele não vai dar banho na gente, não. A gente é que tem que tomar o banho. Fazer a faxina na casa, tirar a lama. Então, compaixão e justiça. O amor universal favorece o levantamento da escola. Mas, se te negas a aprender, ninguém te pode arrancar as trevas da ignorância. A divina presciência estabelece regras e meios para a higiene, olha aí. Mas, se desertas do cuidado para contigo, albergarás no próprio corpo largo pasto à imundície. A infinita bondade inspira a elaboração do remédio que te alivie ou cure as doenças, nessa ou naquela circunstância difícil. Mas, se recusas o medicamento, continuarás sofrendo o desequilíbrio. A eterna sabedoria de bombeiros, a eterna sabedoria promove a fabricação de extintores e encoraja a educação de bombeiros. Mas, se ateias fogo à própria casa, padecerás de imediato os resultados do incêndio. A providência vigilante suscita a formação de recursos para o cultivo e defesa da gleba. Mas, se foges do trabalho, a breve tempo terás no próprio campo vasta coleção de espinheiros e serpentes. Deus dá a semente, mas pede serviço para que o pão apareça. Espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. Também, olha o que Emmanuel está a dizer aqui. Não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. Anota os fenômenos da existência e reconhecerás que a vida te concede guias e explicadores, estradas e máquinas.
No entanto, exige que penses com a própria cabeça e andes com os próprios pés. Afirma Allan Kardec, certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Olha aí, voltando à questão da deusa da justiça. A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. E Jesus, encarecendo a responsabilidade que nos supervisiona os caminhos, adverte-nos no versículo 33 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos: olhai, vigiai e orai. Observemos que o apelo à prudência não inclui simplesmente o vigiai e o orai, e sim começa com ampla objetividade pelo imperativo categórico: olhai. Então a gente tem que olhar, tem que saber, tem que conhecer, tem que ter luz. O outro capítulo, também do livro Justiça Divina, de Emmanuel, intitulado Na Luz da Justiça. A justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície. Mas a justiça divina observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhes deram começo. Identificaste os culpados pelas tragédias minuciosamente descritas na imprensa. Olha aí. No entanto, muitas vezes tudo ignoras acerca das inteligências que as urdiram na sombra. Viste pais e mães aparentemente felizes e vigorosos tombarem na desencarnação prematura, minados por sofrimentos indefiníveis, mas não enxergaste os filhos inconsequentes que lhes exauriram as forças. Anotaste os companheiros que desertaram da construção espiritual, censurando-lhes o esmorecimento e o recuo. Todavia, não te apercebeste dos amigos levianos que lhes exterminaram a tenra sementeira de luz no apontamento escarnecedor. Reprovaste os que se renderam à perturbação e à loucura, estranhando-lhes a suposta fraqueza. Entretanto, não chegaste a conhecer os verdugos risonhos do campo social e doméstico que os ficharam no cadastro do manicômio. Acusaste os irmãos que caíram em desdito e falência, classificando-os na lista dos celerados. Contudo, nem de leve assinalaste a presença daqueles que os sitiaram no beco da aflição sem remédio. Não queremos com isso, diz Emmanuel, consagrar o regime da irresponsabilidade. Todos respiramos no universo ante a luz da justiça. O autor de uma falta, naturalmente, responderá por ela. Nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata as suas próprias contas. No entanto, em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem, esparzir o bem, sustentar o bem e cooperar para o bem, de vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes. E se aquele que faz o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal conscientemente sofrerá pena maior. Que alerta de Emmanuel. Então, meus irmãos, vamos refletir sobre a justiça divina comparando com a justiça humana, sabendo, é lógico, que nós estamos muito distantes e nunca alcançaremos a perfeição da justiça divina, porque isso é um atributo da divindade. Mas, se nós nos pautarmos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, querendo vivenciar, procurando fazer o bem, como Emmanuel
disse aqui, cooperar com o bem, divulgar o bem e não o mal, nós estaremos caminhando cada vez mais para uma justiça melhor, ainda que não comparável à justiça de Deus, né? Porque essa é perfeita e infalível. Fica aí essa reflexão para nós outros no dia de hoje, desejando a todos um final de sábado, um domingo, uma semana de valorização, divulgação, cooperação do bem, e agradeço pela sua atenção, pela sua assistência, pedindo a Deus que autorize que nós encerremos a nossa reflexão de hoje e desejando que abençoe a todos. Uma boa noite.